te agradecer pelo teu amor, por tudo que tens feito. Graça e paz, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos começar esse culto na presença do Senhor hoje, nesse domingo. Sejam bem-vindos aqueles que já estão conectados aí. Deus abençoe. Vamos curtir, vamos compartilhar esse culto com mais alguém, chamar mais alguém de casa para participar junto. E vamos começar lendo a palavra do Senhor no Salmo de número 24. Se você tem a sua Bíblia aí, você pode acompanhar a leitura. Salmo de número 24, que diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, declaramos: o Senhor é o Rei da Glória, aquele que vive e reina para todos sempre. Pai, nós queremos bendizer a Ti, queremos engrandecer o Teu nome, queremos, Pai, entregar, ó Pai, este culto agora que estamos realizando para o Senhor nas Tuas mãos, Pai. Usa, Senhor, as nossas vidas. Pai, abençoa o teu povo, fala profundamente aos nossos corações e receba, Pai, a nossa adoração. Pai, a nossa oração é em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Deus, vamos louvar ao Senhor, engrandecer o seu nome. Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Aleluia. Aleluia. Meu coração anseia tua presença, a santidade da tua glória. Minha alma se comove, canta aleluia, sedenta por tua graça. Adore a Jesus. Adore a Ele. Desejo ardentemente tua presença, a comunhão da tua casa. Mais que palavras, minha alma canta, sedenta por transformação. Aleluia, aleluia.
adoro, Jesus. Aleluia. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro. Eu te adoro, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós adoramos ao Senhor, Ele é digno de honra, de glória e de louvor, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos para a pregação na palavra de Deus. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia. Nós vamos estar lendo a palavra e a palavra é extremamente importante para a nossa vida, irmãos. A palavra não tem comparação com qualquer outra coisa. Então é o momento mais importante que a gente vai receber nesse dia, o alimento importantíssimo que a gente vai receber nesse dia, em nome de Jesus. Então eu peço a você que receba essa palavra, porque Deus tem algo de muito, muito especial para falar conosco nessa tarde. Amém? Glória a Deus. E nós vamos começar lendo o texto que se encontra em Efésios, no capítulo 3, no versículo 8. Diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. A gente já estudou a carta aos Efésios, já falei sobre esse texto algumas vezes, mas eu quero destacar algo aqui muito importante e que nesses dias, nós vamos precisar muito, muito, muito. O texto aqui, Paulo está trazendo aqui revelações profundas, falando sobre Cristo, obviamente, falando
da revelação de Jesus Cristo. Isso é uma coisa muito importante. Muitos não sabem que Jesus Cristo precisa ser revelado a cada um de nós, né? Por ocasião em que nós recebemos a Cristo, nós recebemos a revelação de Jesus Cristo. O mundo não conhece a Jesus e nem pode conhecer porque não recebeu do Espírito de Jesus, porque é o Espírito Santo quem revela Jesus. Então, somente o mundo, as pessoas do mundo vão conhecer Jesus assim como nós conhecemos pela revelação do Espírito Santo. A Bíblia fala que ninguém diz Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Então, fica muito claro que para conhecer a Jesus precisa de revelação. E Paulo fala que ele se coloca como o mínimo, né, dos santos, ou o menor dos santos. Ele fala que foi dada a ele essa graça de anunciar entre os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus, anunciar o evangelho, as riquezas que ele chama de incompreensíveis de Cristo, porque realmente não é possível compreender as riquezas de Cristo, especialmente pela mente humana, pela ótica humana. E nós vamos falar sobre isso hoje muito, né? E ele fala, Deus chamou ele também para demonstrar qual seja a comunhão desse mistério, porque para o ser humano é um mistério. Esse mistério que esteve oculto desde os séculos em Deus e que por Jesus Cristo foi revelado. Então, aqui ele coloca uma coisa que é isso que eu quero falar nessa tarde. Foi revelado para que, entenda? Ele diz, olha, para que agora, há um agora. Para que agora, através de quem? Da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, veja bem, há um agora a multiforme sabedoria de Deus, através da igreja, pela igreja, vai ser conhecida dos principados e potestades nos céus. Irmãos, isso é muito sério. O que nós vemos nesses dias? Um ataque muito grande à igreja. Como Jesus disse, olha, ele veio, semeou a igreja, e o inimigo veio e semeou o joio. E nós vemos nesses dias a manifestação desse joio. E esse joio tem a finalidade de desacreditar a igreja. O texto aqui de Paulo acaba de dizer que é pela igreja que Deus manifesta a sua multiforme sabedoria. E o inimigo veio atacar o quê? A própria igreja para que ela caia em descrédito. Para que as pessoas, ouvindo a mensagem do evangelho, não dê ideia, não dê bola, porque essa igreja não tem moral, essa igreja não tem... como é que ela vai ensinar alguma coisa para o mundo se é uma chuva de escândalos que surgem na igreja, é uma chuva de maus testemunhos que surgem na igreja, mas tudo isso é obra do inimigo. Irmãos, não se engane. Existem pensamentos que parecem muito lógicos, muito sensatos, mas esses pensamentos não consideram uma coisa, que a batalha que nós estamos vivendo, que nós estamos tendo, é uma batalha espiritual. Mas a pessoa faz porque quer. Há uma batalha espiritual. São bilhões de pessoas, e eu digo bilhões, que não sabem que estamos numa batalha espiritual, que acham que tudo é natural no mundo. Não, existem forças que agem neste mundo, forças que vão além da nossa compreensão e que estão trabalhando há muito tempo porque Deus já deu uma sentença. Deus já falou, olha, esse mundo vai ter o seu fim da forma que foi determinado, mas o inimigo, ele faz de tudo para causar o maior prejuízo possível na igreja, na mensagem que é trazida pela igreja. Quando eu falo igreja, não estou falando de denominação em si, mas nós não podemos negar que as denominações representam a igreja, certo? As denominações são humanas, a igreja é de Cristo.
Então, é muito provável que haja denominação causando escândalo, mas isso não tira o crédito ou nega o fato de que a multiforme sabedoria de Deus é mostrada pela igreja. Então, eu não estou falando de uma denominação específica, estou falando da igreja de Cristo. Há aqueles que dizem também, Deus não vai salvar denominações, Deus vai salvar a igreja. Ok, mas o que nós temos nesse mundo são denominações. Claro que Deus não vai salvar instituição nenhuma de homem, mas os crentes estão nessas denominações, ok? E nós não podemos dizer, não vai. Não, as pessoas creram. Seja por porfia, seja por inveja, seja por qualquer que seja o motivo que uma denominação pregue, ou que aqueles líderes da denominação pregue, Paulo fala, importa que Cristo seja pregado. Então, Cristo foi pregado, ok? Então, veja bem, essa multiforme sabedoria de Deus, ela foi conhecida, ou é conhecida através da igreja dos principados e potestades. Isso é segundo um propósito eterno de Deus, um propósito que Deus fez em Cristo Jesus. E nós crentes, nós temos acesso com confiança e ousadia pela fé. Todas essas coisas estão conectadas, irmãos. Se você olhar para os ataques do mundo hoje, você vai ver que o mundo ataca a igreja, tenta tirar o seu crédito. Jesus tenta também dizer que não é nada, sendo que esse é o nome que está sobre todo nome, que todo joelho vai ter que se dobrar e toda língua vai ter que confessar. Tenta desacreditar a nossa fé, dizendo também que ela nada é, quando a Bíblia diz que a nossa fé é mais preciosa do que o ouro que perece. A nossa fé é preciosíssima. Então, nós precisamos ficar atentos. Mas eu quero caminhar um pouco mais nos textos e quero ler aqui com você agora 1 Coríntios 1, 19 e 21. Diz assim: porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Olha, nesse mundo, há as pessoas começaram a acordar. Você sabe, você que já tem mais de 40 anos, você sabe que havia uma época em que não tinha internet. Uma época em que as coisas internacionais levavam pelo menos 5 anos para chegarem no Brasil. Você sabe disso. As informações que nós recebíamos do exterior eram através da rede lá do Globo. Era o Fantástico, era o Jornal Nacional, era a forma da gente receber as notícias que vinham do mundo. E essas notícias, elas vinham filtradas, obviamente. A gente não sabia de tudo, não recebia tudo. A gente recebia aquilo que interessava receber. Hoje, com a internet, tudo mudou. Então, a gente tem informações do mundo todo. Pode ser a ilha mais remota, lá na Indonésia, lá no Cantão. A gente recebe a informação. Então, mudou tudo. Antigamente, era muito fácil controlar o que o povo sabia. Por quê? Porque tinha apenas uma fonte e essa fonte determinava o que ia dizer. Hoje não é possível, porque tem de tudo quanto é lado. Mas o que acontece? As fontes oficiais, eu digo, as fontes que têm recursos, que têm dinheiro, elas ainda tentam desacreditar aquilo que vem, que não é do interesse oficial, você entende? Ou seja, se a informação que está chegando não é aquilo que o oficial quer passar, ele vai dizer que é errado, que é fake news, que é maluquice, que é bobagem, entendeu? É uma coisa de gente ignorante, de gente maluca, de fanático, e por aí vai. Tô falando mentira? Não é isso que acontece?
Então, tudo aquilo que não está de acordo com o que eles querem que o povo acredite, eles vão tentar, de alguma forma, desacreditar e dizer que não presta, dizer que não serve, dizer que é mentira, e assim por aí vai. Então, veja bem, aqui a Bíblia está dizendo que Deus vai destruir a sabedoria dos sábios. Hoje, a gente tem um problema muito sério. Muitas mentiras são contadas em nome da ciência. Eu não estou querendo dizer que tudo que a ciência diz é mentira. Eu estou querendo dizer que muitas mentiras são contadas em nome da ciência. Alguém fala assim, é a ciência. E não pode questionar, porque a ciência falou. Irmãos, o método científico é experiência e prova. Se eu experimento aquilo, eu consigo provar que aquilo realmente... Isso é a ciência. É diferente da fé. A fé, eu creio mesmo sem ver. Eu creio mesmo sem ter prova científica. Isso é a fé. Eu creio, simplesmente eu creio. Mas a ciência, não. A ciência, ela não pode funcionar dessa forma. Porque a hora que a ciência funciona só na fase do crer, ela não é ciência. Ela é religião. Porque a religião trabalha no crer, na fé. Você não viu, mas você acredita. A ciência não. A ciência tem que mostrar para você acreditar. Mas hoje, por incrível que pareça, a ciência está muitas vezes não mostrando e exigindo das pessoas que elas acreditem, porque é a ciência que está dizendo. Você entende? E em nome dessa ciência há uma sabedoria, dizer aí entre aspas, uma sabedoria que diz que é sábia e que na verdade não é nada. Que na verdade é loucura. E Deus está dizendo, olha, eu vou destruir essa sabedoria dos sábios. Vou aniquilar a inteligência dos inteligentes. Porque existem inteligentes nesse mundo, né? E esses inteligentes, eles são mais que inteligentes, eles são espertos. Eles são espertos. Porque naquilo que eles não conseguem provar, eles dizem assim, olha, você tem que acreditar em mim, porque eu sou inteligente. Você tem que acreditar em mim, porque eu sou inteligente. Então você tem que acreditar no que eu estou falando. Não, esse é o homem mais inteligente do mundo, então ele está falando isso, deve ser verdade. E nós não levamos em consideração que esses homens são, muitas vezes, movidos pela ganância. E pela ganância, eles vão falar o que for para obterem lucro. Esses homens são movidos, muitas vezes, pelo diabo. A verdade é essa. E eles estão ali de braço dado com Satanás ali para promover toda mentira que venha desacreditar o evangelho, desacreditar a igreja, desacreditar a fé. E nós não percebemos isso. Então, nesses dias, meus irmãos, nós precisamos estar muito ligados com essa questão da sabedoria de Deus e da sabedoria do mundo. A Bíblia fala que a sabedoria terrena é animal, é diabólica, e ela não tem base na verdade, embora muitas vezes ela se utilize de fatos, de coisas que são verdade, e às vezes fatos que não são verificados, que não tem como dizer se é verdade ou se é mentira, mas eles se utilizam da mesma forma para provar o ponto deles, só que a Bíblia fala diferente. Então veja bem, Paulo começa a perguntar aqui, no versículo 20, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Então hoje a gente tem o sábio aí, a gente tem os cientistas, a gente tem os doutores, a gente tem os formados, os PhDs. Onde que está? Deus tornou essa sabedoria louca, pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não... Vou voltar aqui para você poder ler junto. O mundo não o conheceu, não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Veja bem. Essa sabedoria mundana, humana. Irmãos, existem coisas que estão aparecendo agora que nós já falávamos há muito tempo e que agora eles estão
soltando como revelações. Eles estão preparando o mundo para a vinda do anticristo. A verdade é essa. Eles estão preparando o mundo para a liberação de demônios. A verdade é essa. Há muitos anos atrás, eu já falei esse testemunho, já contei isso várias vezes. Li num jornal que era bastante conhecido, eu não sei se ainda existe, mas era bastante conhecido no meio evangélico. E esse jornal contava o testemunho de um homem, de um crente que gostava, se interessava por assuntos de alienígena, essas coisas todas. Enfim, resumindo, ele teve uma experiência num monte, que foram lá um grupo que ele participava para fazer contato lá com extraterrestres. Ele disse que quando eles estavam lá no monte e que as duas criaturas se apresentaram diante deles lá, ele começou, porque ele era crente, ele começou a sentir uma incomodação muito grande e ele começou a falar, isso não está certo, dentro dele ele pensando que aquilo não está certo, e ele repreendeu em nome de Jesus. E aquelas figuras caíram no chão. Ué, não era alienígena? Como é que o alienígena está caindo no chão por causa do nome de Jesus? Veja bem. Então essa foi uma história. Poucos dias eu vi um vídeo, estava em espanhol, de algum país aí da América Latina, não tem nenhuma conexão com isso, de um homem, eu não sei quem ele era, falando justamente isso. Que estavam relatando vários relatos de pessoas que tiveram esses contatos com esses alienígenas, que agora está muito na moda, que o governo resolveu liberar e contar a verdade. Veja bem. Ele falando que essas pessoas que tiveram contatos, que foram abduzidas, e no momento, quando elas clamaram o nome de Jesus, esses alienígenas, né, vamos dizer assim, pararam. Sumiram. Interromperam o que estava fazendo. Não foram mais abduzidas. Veja bem. Então o nome de Jesus é o nome que está sobre todo nome. E não importa se diz o governo que é alienígena, que é alien, que é isso. São demônios, irmãos. São demônios que trabalham em outras dimensões, as dimensões espirituais. É por isso que Paulo está falando, olha, é pela igreja que Deus faz conhecer os principados e potestades, a multiforme sabedoria de Deus. Não se engane. Ciência vindo falar que é outra dimensão, é demônio. Não se engane. Porque aparelhos científicos, não se engane. Essa tecnologia toda que eles estão conseguindo aí nova, essas inovações, essas coisas todas, é tudo influência maligna. É o diabo que traz revelação na ciência e muitas vezes eles conseguem avanços que são inexplicáveis. É inexplicável para o ser humano, é demônio. Escreve o que eu estou falando. Eu nem vou soar mais como um maluco, porque agora está tudo aí falando. A verdade é essa. Mas nós vamos ver que essas são ações malignas. O diabo está agindo há muito tempo nisso tudo, ok? Para enganar a muitos. Mas a igreja não vai ser enganada, porque a igreja sabe exatamente a origem dessas coisas, de onde isso vem. São séculos e séculos de engano, irmãos. O diabo tem trabalhado na escuridão, escondido. Isso aqui não é novo. Os governos já sabem disso há muito tempo e trabalham com isso desde a antiguidade. Tá? Satanás já vem influenciando governos desde a antiguidade. É só a gente ler a Bíblia e a gente vai encontrar isso. E não é diferente nesse tempo. Não pense, aquele governo, o presidente, sei lá quem, rei, sei lá o que for, ele for. Não, ele não crê em Deus, é ateu, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Ele não crê em Deus, mas ele sabe que Deus existe. Ele sabe que tem uma força maligna que está incentivando ele. Vamos ficar bastante atentos a isso. Olha só. Olha aqui Daniel 2, 20 e 21, diz assim, falou Daniel dizendo, seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele
são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Esse é Deus. Deus é que sabe de todas as coisas. Os reis da terra, os presidentes, as autoridades sabem muito bem disso. Eles sabem muito bem disso. O que eles fazem em rebelião. Em rebelião. Tem um assunto que eu não gosto nem de falar, porque não é questão de crer ou deixar de crer, irmãos. Mas me soa muito estranho. Eu nem sei se eu vou falar aqui, mas eu só vou falar a situação. Me soa muito estranho quando há muita gente empenhada em desmentir algum assunto. Veja bem, um assunto que aparentemente é aleatório, aparentemente é uma bobagem, é uma maluquice, então não faz sentido nenhum. Veja bem, se é um assunto que é uma maluquice, uma bobagem, então não tem problema nenhum, deixa a pessoa falar a maluquice dela, porque ninguém vai atrás dessa maluquice, não é verdade? É uma bobagem, então por que eu estou me importando com isso? Mas aí vem um exército de gente pagando dinheiro para os influencers falar contra essa bobagem. Não, porque isso é contra a ciência, é contra não sei o que lá, é blá, 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 nós temos que combater a desinformação, porque... Por quê? Por que tanta energia e tanto dinheiro gasto para combater uma sandice? Para combater uma loucura, que é a bobagem? Se é uma bobagem, só deixar para lá, daqui a pouco eles cansam. Irmãos, nós temos que ficar de olho bastante aberto. Porque ninguém investe dinheiro para combater bobagem. Ninguém gasta tempo e energia para combater bobagem. Como costuma dizer, ninguém chuta cachorro morto. Tem muitas coisas nesse mundo, a gente não fala aqui, não pode falar, mesmo porque tem muita gente que não vai entender. Mas tem muitas coisas nesse mundo que tem aparência de sabedoria, mas olha, é o Senhor que ele dá, ele é que tem a verdadeira sabedoria, ele é que dá sabedoria e força. Mas nesse mundo tem aparência de sabedoria, aparência de ciência, mas na verdade eles estão trabalhando contra o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pode ter certeza, eles estão trabalhando contra Jesus. Mas olha aqui o que diz a palavra. 1 Coríntios 1,30 diz: mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Há uma batalha espiritual, há uma batalha demoníaca nesses dias muito cerrada. E muitos crentes não estão percebendo isso. Muitos crentes estão entrando na discussão política, nas discussões de vários assuntos, sem entender que é uma questão de espiritual. E aqui a Bíblia fala que Jesus Cristo é a nossa sabedoria, justiça, santificação e redenção. E redenção. Eu quero dizer para você, tome muito cuidado com as coisas que você ouve na internet e acredita aí, porque principalmente as que parecem ciência. Principalmente. Cientistas descobriram, cientistas estão falando, porque cada vez mais, vou te falar, fique com a Bíblia. Você é da fé, você é de fé, você é de Jesus, fique com a Bíblia. O pastor está incentivando as pessoas retrocederem na fé, vão viver igual na Idade Média. Vou te dizer. Isso que tem aí na ciência de hoje é doutrina de demônio. Fique ligado. Fique ligado. São doutrinas de demônio. Cuidado
quando acontecer, vocês vão falar, bem que o pastor Nilson falou. Cuidado, fique com a palavra. Tudo aquilo que questiona a palavra de Deus, fala assim, não, porque não é bem assim. Fique com a palavra. Fique com a palavra. Ok? Cuidado com a dita ciência. Cuidado com a dita sabedoria. Cuidado. Cuidado. Cuidado com os homens de jaleco. Ah, porque não, ele é homem de jaleco, ele é formado, ele é doutor, ele é... Cuidado. Cuidado. Estão enganando muita gente por aí. Cuidado. Olha aqui. Provérbios 9, 7 a 12 diz assim, o que repreende o escarnecedor toma afronta para si. O que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Dá instrução ao sábio e ele se fará mais sábio. Ensina o justo e ele aumentará em doutrina. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo a prudência. Porque por meu intermédio se multiplicam os teus dias e anos de vida se te aumentarão. Se fores sábio, para ti serás sábio, e se fores escarnecedor, só tu o suportarás. Aí, então isso que eu estou falando aí é o que eu estou fazendo? Eu estou repreendendo e dando instrução ao sábio para que o sábio se torne mais sábio. Agora, tem os escarnecedores que vão ouvir isso e falar, você é maluco, isso é loucura, isso tem nada a ver. Isso aí não, vamos falar até que a minha intenção é política. Quem me conhece sabe, nunca me candidatei, nem me candidatarei, não tenho nenhum interesse, não tenho nenhuma pretensão, nunca. Eu sou de Jesus Cristo e é isso que me basta, graças a Deus por isso, eu vivo para a glória de Deus. Então a ideia é, fique esperto, fique atento, porque nesses dias nós vamos ver muitas coisas se dizendo, se passando por sabedoria e por ciência, mas na verdade é doutrina de demônio e tem a intenção de negar o Senhor Jesus, negar a salvação, negar a fé, negar tudo aquilo que nós conhecemos como a verdade do Evangelho. Então esteja atento. São dias maus. A igreja vai ser grandemente provada. E somente aqueles que realmente tiverem a base, o fundamento, vão permanecer. Já tem muita gente se desviando porque acredita que, não, é ciência, é o homem de jaleco. Sim. Cuidado. Fique com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria muito, sabe, de poder estar ao vivo, pessoalmente, para falar as coisas que eu tenho que falar, porque aqui a gente não pode falar abertamente muita coisa, tá? Pois pode até derrubar o canal, sei lá, até coisa pior. Então a gente ora, sabe? Porque os assuntos são muito sérios e tem coisa muito terrível aí acontecendo e vindo por aí e a gente não pode falar porque vão chamar a gente de maluco, vão falar que a gente é louco, está inventando e até processar a gente. Na verdade é essa, até processar a gente. Nós vamos orar em nome de Jesus. Meu Pai, no nome de Jesus, essa é a Tua palavra. Pai, dá sabedoria a cada irmão e irmã para viver nesse mundo. Estamos num mundo mau, Pai, nós precisamos estar alertas, Deus. O inimigo está aí enganando muita gente, mas nós temos a Tua palavra, Pai. Nós não seremos enganados. A Tua palavra nos ajuda. A Tua palavra nos instrui. O Espírito Santo nos ajuda nesses dias maus. Fortalece a nossa fé. Nos ensina e nos ajuda a permanecer conectados, ligados no Senhor. Pai, em nome de Jesus, repreenda toda ação maligna que tenta nublar as nossas mentes, nosso coração, que tenta tirar a fé do nosso coração. Pai, nos limpa, nos renova, nos restaura, meu Pai. Em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, ficar firmes no Senhor. Tira, Senhor, todo pensamento, toda dúvida, toda incerteza do nosso coração.
Pai, nos faz permanecer firmes no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos chegando ao final. Quero agradecer mais uma vez os irmãos que colocam valeu demais, que mandam suas ofertas, os seus dízimos. Deus abençoe muito. Aqui na descrição do vídeo tem a chave Pix para aqueles que desejam. Os irmãos já sabem, aqueles que fazem já sabem, né? Deus abençoe muito a vida de vocês. Amém. Vamos seguir orando essa semana. Grandes coisas o Senhor tem para nós. Vamos continuar crendo. Amém. Eu quero, em nome de Jesus, terminar esse momento agradecendo a Deus pela sua vida e desejando a bênção de Deus sobre essa semana que está começando. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos orar e vamos encerrar e vamos receber a bênção em nome de Jesus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus Cristo, mais uma vez, te agradecemos, ó Pai, por cada irmão e irmã que tem abençoado esse ministério, que tem orado por nós. Pai, fortalece eles, abençoa eles em tudo, Pai. Que essa semana seja uma semana repleta de bênçãos, de vitórias, de glórias para a honra do Teu nome. Nós oramos a Deus, te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. Amém. E que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja conosco hoje. Conosco permaneça para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, fiquem com Deus e a paz do Senhor.